Qual que é a importância de fazer parte do bloco econômico? Coloquei aí para vocês, coloquei? O que é? Quando você tem um produto, mas a pessoa compra, você manda a cesta, você não manda só o seu produto, não é isso? É por aí. Então você vai ter o quê? Um maior poder de barganha. Você aumenta o poder de barganha por causa do quê? Por causa da diversidade que você vai ter. Diversidade, não só de produtos, como de mercado consumidor. Além do que o quê? Você vai ter um poder de barganha maior porque o seu mercado é maior. E você vai ser mais atrativo a investimentos. Certo? Então, a vantagem de fazer parte do bloco econômico é isso aí. Você vai vender não só os seus produtos, mas o produto do bloco inteiro. Então, quanto maior a diversidade, melhor. Você vai comprar não só para você, então vai comprar para todo mundo. Né? Então, você acaba reduzindo o prejuízo, porque você não vai comprar coisa inútil. Né? Você vai ter um mercado maior, a ponto das empresas se motivarem a colocar uma filial no seu bloco econômico, mas se você for um país não. E é atrativo. Mercado consumidor seria, o mercado vai ser maior que vai ser atrativo para investimento. Por aí, tá? Tudo isso começou meio que sem querer, em 1948, com um bloquinho, um grupo de países chamados Benelux. Os Benelux, através de um acordo verbal, criaram o quê? As bases para o bloco econômico. E essas bases eu também já falei para vocês. Como que tem que ser os países para você fazer um bloco econômico? Primeiro, você tem que ter um equilíbrio econômico. Não dá para juntar países muito distantes economicamente entre si. E isso que vai justificar aquilo que a gente falou. Os países ocidentais vão investir nos países meridionais e nos países do leste europeu. Exatamente para o quê? Para enriquecer esses países e, por consequência, eles poderem fazer parte da mesma farofa, do mesmo grupo. Tá? A partir do momento que você atinge o equilíbrio econômico, você proporciona as 4 liberdades. Lembra lá, as 4 liberdades. Você colocou só uma, não? Tá, então agora que a gente discute ela. Mas só retomando isso aqui que a gente já discutiu. Tá? Tudo começa com o Benelux. Primeiro, quem é o Benelux? Eu faço essa perguntinha às vezes. E é engraçado, às vezes eu faço perguntas achando que eu estou dando a pergunta, a resposta, dando nota para a pessoa. E aí quando eu vou corrigir, os chongos não acertam. Por quê? Porque é difícil. Benelux, Luxemburgo. Tá, Luxemburgo. Bélgica. Então, aí que tá. Né? O ME, pessoal, tem gente que enrosca. Enrosca por quê? Porque com N, mas Holanda começa com a cana. Aí, quando eu faço essa pergunta, tem gente que lembra dos joguinhos de stop que eles fazem. País com N, aí aparece Nova Zelândia. Bloco econômico, Bélgica, Holanda, ou Bélgica, Luxemburgo e Nova Zelândia. Nova Zelândia está do lado da Austrália. Imagine que legal um bloco econômico com essa expansão territorial. Meu, se for para chutar com base de stop, pelo menos coloca Noruega, que é com N, e é na Europa. Nicarágua, que é América do Sul, também perto. Mas não é nenhum dos dois. Por quê? Porque é Netherlands. E agora é assim, né? É com TH, né? Né? Netherlands. Netherlands quer dizer o quê? Quer dizer Holanda, ou Países Baixos. É Brasil com Z. Não, é Brasil com S. Né? Brasil com S é o jeito que a gente fala. Brasil com Z é o jeito que o mundo fala. Netherlands é o jeito que o mundo fala, Brasil com Z. E Holanda do jeito que nós chamamos eles. Então é por aí. Tá? Então, esses 3 paizinhos, pessoal, pela lógica, esses países aqui se fuderam. Por quê? Porque eles se localizam numa região muito complicada. Eles ficam aqui assim, ó. Né? Então, os 3 paizinhos que ficavam numa região complicada, por quê? Porque era a região de acesso, ou de mais fácil acesso, de ataque entre Alemanha, França, Inglaterra, Alemanha. Inglaterra e França não brigaram, mas é uma região, lembra que a gente falou, que aqui o relevo é acidentado e aqui é plano. Então é uma região que, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, eles foram totalmente detonados.
Normandia é nessa região. Normandia é um litoral, se eu não me engano, não é da França, mas é pertinho ali, bem pertinho. Por isso que eu estou falando, é uma região que geograficamente não oferece muita barreira ao deslocamento. E fica entre a Alemanha, a França e a Inglaterra. Então, quer dizer, é uma região que na época da Segunda Guerra Mundial não foi totalmente detonada. Certo? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, para reconstruir a Europa, surgiu o quê? Um cara chamado Silvio Santos, com uma cartola enorme, assim, ó, e falando aquela frase clássica do Silvio Santos: quem quer dinheiro? Como que se chama isso? Isso se chama Plano Marshall. Olha lá. O cara vem dando dinheiro para a população se reconstruir. Só que o fato de você pegar esse dinheiro, você vende sua alma, diríamos assim. Por quê? Porque, é óbvio. Né? Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu evitava ao máximo pedir dinheiro para meus pais. Por quê? Porque ao pedir dinheiro, quem te dá o dinheiro tem todo o direito de perguntar o que você vai fazer com esse dinheiro. Aí você vai chegar e falar: pai, me empresta R$1.000 para quê? Para comprar droga. Não pode. Você quer comprar droga? Tenha a sua autonomia para você comprar. Isso não precisa falar para ninguém. Você não pode, eu vou no motel, pai. Eu já contratei umas 20 vagabundas. É capaz seu pai falar: me leva, então. A questão é, o dinheiro, quem dá o dinheiro tem direito de saber. Você pode não falar, mas é uma situação que a pessoa que te dá o dinheiro tem todo o direito de perguntar. Então, todos os que pegaram empréstimo dos Estados Unidos, até hoje, sofrem uma pressão por causa disso. E exatamente por isso que esse país falaram assim: não vão pegar. Por exemplo, nossa amiga aqui, ela percebeu que não tem futuro na educação. Ela percebe, ela vai lá gastar 140 conto para fazer uma inscrição numa FUVEST e vai tirar 2. Jogar dinheiro, como é que seja. Ela toma consciência disso e chega e fala assim: pai, eu não vou estudar mais. Eu fiz um projeto administrativo aqui de vender cachorro quente. E ela faz um levantamento, administrativamente falando, surpreendente, pensando em quem ela é. Ela faz um levantamento do quê? De quanto que ela precisa de gasto, ou quanto que ela vai ter de gasto para comprar todo o equipamento. Ou seja, sabe aqueles Kinder Ovo que rolam? Aquelas Tauberzinhas, assim, carro que você põe no bolso, você não estaciona, põe no bolso, entra no banco, tira no bolso. Aqueles carrinhos ridículos, só vai no carro, Lá dentro vai ter todo aquele equipamento, então ela faz um levantamento de quanto custa isso daqui, quanto custa para abrir a empresa legalmente, quanto que custa o capital de giro para ela ficar 6 meses a 1 ano, Então faz um levantamento de onde você tem um mercado, aqui nesse bairro, aqui, todo mundo é louco para cair de boca na salsicha, mas só vende pizza. Sabe que precisa contratar uma gostosinha para ficar na entrada, assim, chamando a população. Então, ela faz um levantamento administrativamente perfeito. Qual a grana que eu preciso fazer de marketing nessa história? Faz o levantamento, coloca lá uma pastinha, assim, com aquela capa transparente, espiral aqui, e entrega pro pai. O pai morre de rir. Você acha que eu vou liberar para você R$120 mil para você abrir esse negócio, filha? Ontem eu comprei um celular e você quebrou no dia seguinte. Pai, o celular comprou há 8 anos. Pai, não tem noção que vocês passam, vocês evoluem, vocês crescem. Quantos de vocês não passaram vergonha de sua mãe pegar você no colo? Ô meu bebê! Mãe, toram! Dá aquela cuspida assim para arrumar uma franjinha. Você fala: para, mãe! Ela percebe que vocês teoricamente já se tornaram gente. É normal isso, a gente não tem essa facilidade de perceber essa evolução. Na cabeça da mãe de vocês, do pai de vocês, sempre vocês vão ser tudo dependendo. 120 mil, nem pensar. Nossa amiga deprimida lembra que ela tem o quê? Tem um tio rico. É sempre tio, nunca é pai. O tio rico mora, sei lá onde. Ela vai até lá para entregar isso aqui para o tio. O tio é rico mesmo. Quando ela chega lá na mansão do cara, ela toca a campainha,
vem um cara com um carrinho de golfe para você conseguir chegar na casa. O quintal é tão grande que chega. Está ele sentado numa poltrona de couro de mamute. Ele mandou fazer uma mamute em laboratório para fazer de couro. Né? E aquela não tem suspensão, ela é aquele negócio de magnético, assim, você... O copo dele é de cristal sueco feito pelo Thor. O gelo é do Ártico, ele manda trazer do Ártico esse pedaço. Isso aqui é pedaço da Antártida. O uísque tem 200 anos. O charuto que ele está fumando foi feito por Fidel, amarrado com o bigode, né, com o fio da barba. Cada baforada $1000. Nossa amiga entrega um projetinho e fala: tio, ó, minha mãe é foda essa, agora é bom. Então. Aí ele lê: ó, muito bem pensado. Você pensou no marketing? Página 8. O cara fala assim: gostei do seu projeto, vou financiar, só que eu não tenho troco, 150 mil. Pode ser em euro? Ele tira um rolinho assim. Né? A nossa amiga investe no negócio, dá certo pra caralho. Dá certo. Com 6 meses, ela conseguiu já ter o capital para devolver para o tio, mas ela fala assim: meu, eu tenho como aumentar ainda mais o rendimento, abre uma filial nessa região. Em questão de 3 anos, pessoal, todo mundo cai de boca na salsicha dela. Ela é chamada Mrs. Hot Dog. Anda só de helicóptero, ela, né? Angélica e tudo mais. Chega uma hora lá, um ano e pouco, ela faz um cálculo de quanto que ela está devendo para o tio. Joga juros, joga tudo. Não, então, mas joga juros, joga não sei o que, não sei o que. A questão é a seguinte: eu estou te devendo, tio, R$ 172.748. Só que, como você foi importante na minha vida, estou a 180 mil. Falou, tio? Valeu. Você foi o máximo. Depois de 3 anos, o tio é pego pela Receita Federal, vai fazer parte da Lava Jato. Decadência, sobra ele numa casinha de saber, sentado naquelas cadeiras de bar, aquelas de ferro, que é torta, que você fica escorregando, né? Tomando tubaína num copo descartável, fumando um paeiro. Fica deprimido e chega a falar: sobrinha, o negócio é o seguinte, eu estou muito deprimido, você viu o que aconteceu, injustamente, eu fui, né? Me empresta 50 mil para eu ir para Miami e dar uma relaxada. Administrativamente falando, 50 mil é empréstimo? Não. Se ela emprestar isso para o tio, ela vai ver o retorno disso? Não. Ela, como empresária, fala: tio, não vou emprestar para você. Qual a primeira frase que sai da boca do velho? Quando você precisou de mim, eu estava lá para te ajudar. Ela deve alguma coisa para ele? Não, porque ele já pagou tudo. Isso é o que o Benelux tenta fugir a todo custo através de um acordo verbal emergencial. É emergência para evitar uma coisa que é chamada dívida de gratidão. Até hoje, os Estados Unidos jogam na cara da Inglaterra de que, se não fosse por ele, os ingleses estariam comendo chucrute. Ou seja, se não fosse pelo auxílio dos Estados Unidos, na reconstrução e tudo mais, a Inglaterra teria sido invadida pela Alemanha. A Inglaterra deve alguma coisa? Não. Os Estados Unidos precisa de apoio para invadir a terra da nossa amiga, o Afeganistão. O povo da Inglaterra fala assim: nós não queremos isso é treta dos americanos. O governo inglês é obrigado a se aliar aos Estados Unidos. Isso daí que é evitado ao máximo por esses 3 países. E por isso que eles fazem essa invenção, esse acordo. O acordo verbal. O acordo verbal é aquele negócio de velho, que é o quê? Que é acordo de fio de bigode, de aperto de dedo. Não tem nada de oficializado. Tá? Qual que era o Benelux? Ele surge com essa ideia. Então o Benelux que vai surgir com as bases que depois vão ser oficializadas através do quê? De uma coisa chamada Tratado de Roma.
Tá? Nesse momento aí, não é nada oficial, não tem nenhum documento, mas eles estabelecem que vai ser a base do bloco econômico, que é o chamado Tratado de Roma. Primeiro, eles estão na merda. Os 3 países estão na merda. Então, o equilíbrio econômico. Os 3 países foram detonados pela Segunda Guerra Mundial. E aquele negócio, pessoal, eles sabem que sozinhos eles não vão conseguir nada. Por quê? Quanto que sobrou de grana numa Bélgica? Sobrou, puta, 20 reais. Quanto que sobrou numa Holanda? A Holanda também, sobrou 30 reais. E Luxemburgo também, sobrou 27 reais. Meu, com esse dinheiro não dá para fazer nada. Só que aí eles entram num acordo a ponto de o quê? De se unir. E aí eles percebem que o quê? Que 20 reais não dá nada, mas 77 dá para comprar alguma coisa. Então eles proporcionam o quê? Essas 4 liberdades. 4 liberdades, primeiro, de o quê? De circulação de mão de obra, que a gente já falou. Circulação de mão de obra, circulação de produtos, circulação de investimento e circulação de infraestrutura. Essas são as 4 liberdades. Tudo bem? 4 liberdades. Então o que acontece? Essa que eu acabei de falar ali, ó, que fala assim, ó, meu, a gente não tem dinheiro para se bancar sozinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos unir nossa grana. E ao unir a nossa grana, deu 77 conto. Tá? Lembra que eu falei, para um país ter segurança econômica, eles têm que ter diversidade. O que vai ter sobrado numa Bélgica? Sobrou uma fábrica de automóvel. O que sobrou numa Holanda? Uma fábrica têxtil. E o que sobrou em Luxemburgo? Uma fábrica de geladeira. Meu, dá para você viver só vendendo geladeira? Não. Então, ao tirar as fronteiras, você vai perceber que eles passam a ter o quê? É como se fosse um país só que tivesse 3 indústrias diferentes, olha lá, diversidade. E com esses 77 pontos, o que eles fazem? Eles investem numa diferente para os 3. Eu vou investir no quê? Uma de eletroeletrônico, que ninguém tem. Então você vai perceber que você vai unificar os investimentos, vai permitir que os produtos circulem diretamente entre todos os países. E, por exemplo, eu sou um holandês. Eu sempre trabalhei em fábrica de automóvel. Vai ter fábrica de automóvel na Holanda? Não. Então eu vou para onde? Para a Bélgica trabalhar. Não tem problema de você ir de um país para o outro para trabalhar. Pois não. Vai ter aquele negócio de você faz um produto, mas eu quero fazer um parecido, e eu pego o seu produto e tento copiar? Ou eles vão dar Não, por quê? O que vai acontecer? Esses países aqui, eles vão ter o quê? Parceria. Complementaridade. Então, se você faz, eu não preciso fazer, porque eu vou usar o seu. É essa que é a questão. Por isso que você tem essa livre circulação de produto. Dentro da estrutura que é montada, a sua fábrica é nossa fábrica. Então, para que eu vou construir uma concorrente a você? Então, é por aí. Tá? O investimento também vai ser feito a ponto de padronizar a infraestrutura. Padronizar a infraestrutura quer dizer que o quê? Quando você sai de um país que faz parte de um bloco e entra no outro, você nem percebe que você saiu. Por quê? Porque a estrada vai ter o mesmo padrão. O sistema de celular vai ser igual. Você não vai precisar colocar 19, porque é a mesma coisa. Certo? Tranquilo, amigos? Deu para perceber o que aconteceu aqui? Então, por causa que os caras estavam numa situação precária pela localização geográfica, para evitar de pegar o empréstimo dos Estados Unidos, eles surgem com essa ideia aqui de unificação. Todos os outros países da Europa ficam lá de olho, falando, olha lá os caras, fazendo aquelas coisas diferentes e pegando o plano Marshall. É mais ou menos que nem o quê? Seu vizinho começa a construir uma coisa no fundo da casa. Você fica, o que será que o povo está fazendo ali? Vira e mexe, você consegue fazer, caiu minha bola aí, deixa eu ver. Para o quê? Para xeretar. Então, todos os países da Europa ficaram de olho no desenrolar da história do Benelux. Alguns países pensando assim, tomara que eles se deem bem. Outros países, tomara que se for, claro, óbvio, né?
que acontece? Vai dando certo e os países da Europa, liderados principalmente pela Alemanha, falam assim, vamos fazer um teste, mas um teste num setor. Então não vamos nos unificar direto. Por exemplo, pessoal, se você quer fazer um teste, por exemplo, você namora, na faixa etária de vocês é mais complicado, mas quando é molecadinha assim, no ensino médio, namora não com uma pessoa que está na classe, durante a semana, quantas horas ficam juntos, namoradinhos? Pelo celular ou não? Não, juntos. Durante a semana. Semana, 7 dias. Contando o final de semana. Tem semana e 30 horas. Então, mas quantas horas? 10 horas? Nem isso. Se você dorme na casa é diferente, mas... Não, sério, mas por isso que eu estou falando, molecadinha lá. 8 horas, 10 horas, na tarde de sábado, ia balar, umas 10 horas, vai. 10 horas você conhece a pessoa? Não. Nem fudendo. Você fica a semana inteira esperando, então a saudade é tão grande que a pessoa fica perfeita naquelas 10 horas. Quando vai terminando as 10 horas, ele começa a perceber que ele é chato. Mas aí vem a semana. Sabe qual que é o teste bom para ver se você vai se dar bem com o seu namorado? É viajar. É você ficar o quê? 3 dias, 4 dias. Você dormiu um dia. Não, tá, mas não precisa você estar pagando Não, por isso, mas é conviver 24 horas com a pessoa. Aí você vai perceber que ela tem chulé, que ela come com a boca aberta. Que ela faz totô também. Faz totô. Que acorda com aquele cabelo que parece uma coisa. Então é um testezinho. Se você for encarar essa coisa aí, você vai saber que é assim. Então, essa seca aqui, ele vai ser um teste assim, vamos nos unificar num setorzinho. É a mesma coisa, pessoal, que também a galera fala para ver se dá certo, para aproximar o casal, vamos comprar um bichinho? Então, você tem algo comum que vai fazer com que você comece a se mostrar como você realmente é. Então essa seca, pessoal, é um setor que é chamado Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Então vai ser um setor específico, que é o setor de siderúrgica, siderurgia. Então no setor, a Alemanha, França, com os Benelux, fala assim, vamos juntar dinheiro de todos nós e ficar sócios. Pô, ser sócio de alguém é foda. Mas, nesse setor, exatamente por quê? Porque esse setor aqui requer um investimento pesado. É muita grana. Investimento alto. E o que vai acontecer? É muito volume. Grande volume. Você nunca vai fazer uma siderúrgica para produzir 3 chapas. Você vai produzir o quê? Toneladas. E muitas vezes o retorno é lento. Então, estrategicamente, eles falam assim, se der certo nesse setor, aí a gente pensa. E deu certo. Deu certo a ponto de o quê? De os caras pegarem esse acordo verbal aqui e oficializar no bloco chamado Mercado Comum Europeu. Só que o Mercado Comum Europeu, ele vai se oficializar através de uma coisa que é chamada Tratado de Roma. Você tem que pensar o seguinte, quantos são os países da União Europeia hoje? Eu acho que são 27 ou 28, não tenho certeza. Tudo começou, pessoal, com 3. 3, depois vai aqui 4, 5. Então vai aumentando o número de países. O mercado comum europeu vai ser um bloco onde a Alemanha vai ser o líder, influenciando o Benelux, mais França, mais um outro país. Então não sei o que, 6 ou 7 aqui. Só que nesse momento, a relação da Alemanha com a Inglaterra ainda está turbulenta. E aí rola uma situação que é mais ou menos que nem quando você vai fazer churrasco lá da turma. Vai fazer churrasco lá? Tá. Quem vai? Vai tal, vai tal, vai tal e vai tal. Ai, se fulana for, eu não vou. Se nesse bloco tiver Alemanha, eu não entro. E aí a Inglaterra fez um bloco econômico dela. Vai ser Inglaterra, vai ser Irlanda, vai ser o Reino Unido, mais um ou outro.
Então, no final da década de 50, a Europa vai ter 3 blocos econômicos, 3 agrupamentos de países diferentes, 3 panelinhas, com a mesma estrutura, mas formado por país. E com o decorrer do tempo, a Inglaterra e a Alemanha ficam de bem, e aí se fundem. E aí, ao invés de 5, 7, 5 de um lado, 5 do outro, vira o quê? 10. Certo? Fala, lindinha, o que você ia perguntar? É que assim, se eles pegaram, investiram na cirurgia no Benelux, eles não usaram o dinheiro do plano Marshall? Não, mas nessa época já estava assim, mais diluído a presença da grana americana. Você pensa que ok, já passaram 10 anos, então você vai ter aí o rastro ainda do dinheiro americano, mas não é dinheiro americano, né? Então por aí, não é aquele negócio. Você pegou um empréstimo, montou uma empresa, e essa empresa começou a dar lucro, e aí esse lucro você usou. Então indiretamente não existiria esse dinheiro se não fosse investimento norte-americano, mas não é um dinheiro direto. Senão seria um, né? Mas, pois é, tá? Tranquilo, amigos? Então na década de 50 você vai ter isso daí. Na década de 80, década de 60, 70, 80, o que acontece? Os países buscam o quê? Uma diversificação ainda maior. E essa diversificação na década de 80 vai embutir quem? Os países meridionais. BRICS na década de 80. Então, na década de 80, esses países aqui, que já vão ser um bloco de mais ou menos uns 10, 12, vão investir no quê? No Portugal. Portugal tirou a sarna e entra na União Europeia. Vão investir na Espanha. Espanha ficou bem? Põe lá. Vai aumentando. Aí na década de 90, quem que vai entrar? Esses daqui, que são o quê? Os orientais. Por quê? Porque acaba o socialismo. Tanto é que é bem interessante, o investimento que foi feito nos países meridionais para eles entrarem no equilíbrio econômico e fazer parte da União Europeia foi muito maior. Os países do leste europeu, lembra que a gente falou, a estrutura deles era socialista, já era só dar um gambito ali, colar, que você conseguia adequar ele para entrar. E entraram 10 de uma vez. E aí na década de 90 você vai ter um upgrade na relação. Que aí é a formação da União Europeia. Aí sim é o que o colega falou. Depois que você faz um teste atualizado, você viaja com a pessoa, você namora com a pessoa, vê mesmo que é essa bosta que eu quero para minha vida. Né? Aquilo lá. Ninguém é perfeito. E se for perfeito, você não vai querer. Essa que é a loucura, amigos. Se um dia você encontrar uma pessoa que é perfeita demais para você, você vai, que chato. Porque eu peço para ela, ela já faz. Tem que ter briga, tem que ter atrito. Tem que ter aquele negócio, e a pessoa te irrita, tem que ter isso, senão não tem graça. Fica xoxo, vamos. Faz. Tem que ter uma intensidade na história. Então o que acontece? Se você depois de fazer um teste atualizado, passa por todo esse namoro, você fica lá 7 anos namorando, qual que é o próximo passo, amigos? Morar junto ou casar. Que hoje em dia, dentro da questão civil, é a mesma coisa. Se oficializa a relação. Então, a União Europeia é exatamente isso aí, um passo a mais. Através do Tratado de Maastricht, a galera cria o euro, unificação monetária, e cria o Parlamento Europeu. Certo? Qual a importância de fazer o euro? Por que a galera fez o euro? Tem muita gente que fala assim, mas o euro estava tão bom, para que pôr essa porra de uma moeda só? A questão é de facilitação. Vamos imaginar que você vai fazer sua primeira viagem internacional. Você já foi para Praia Grande, você já foi para Foz, você aproveitou e fez uma sacolada lá no Paraguai, o Paraguai é internacional, né? Então você foi para Rio de Janeiro, ficou na casa da Kumar, fez altas viagens, agora você quer ir para o exterior. Primeira viagem que você faz se chama Buenos Aires. Por quê? Porque é barato pra caralho. É barato. E você pode falar de exterior, você já foi. Não precisa nem de passaporte, só precisa dar disso.
estrangeiro, não tem graça se você não voltar com uma camiseta dizendo que você foi. Camiseta, eu fui e você não. Quando eu estava lá, eu comi uma picanha para você. Né? Clássico. Aí você chega lá na loja de camiseta e fala, ô moço da camiseta, quanto que custa aquela camiseta? O cara fala assim, la remera é 30 pesos. Não quero remera, eu quero camiseta. Você chama remera? Né? 30 pesos, vamos colocar 40 pesos, vai? Quanto que custa 40 pesos em real? 20 reais. Não. É 20 centavos, não? O R$1 vale 4 pesos. Então 10 reais. Só que, amigos, se você voltar lá daqui a 3 dias, vai continuar custando 40 pesos, mas vai continuar custando 10 reais? Não. Por quê? Porque essas duas moedas variam em relação à moeda referencial, que é chamada dólar. Oficialmente, pessoal, não dá para você fazer essa conversão direta. Você tem que converter aqui para depois ver quanto que dá. É claro que você está falando uma porra de uma camiseta, então vai lá 10 reais mesmo. Né? Agora, se você estiver falando de um acordo comercial entre duas empresas que vai envolver 10 toneladas dia de tal material por um contrato de 5 anos, quanto que vai valer se eu trabalho com franco e você trabalha com marco? Fudeu. Então, exatamente por isso que eles inventam uma moeda chamada euro. Então, para agilizar o comércio. Só que é complicado, por quê? Porque ao adotar o euro, você vai ser embutido numa moeda que não é sua mais. E é isso que está acontecendo na Grécia. Se a Grécia quiser diminuir a inflação, se ela tivesse uma moeda única, ela faz coisas que nem o Brasil faz. Ontem eu vi uma reportagem que me deixou assustado, falando que o quê? Que tem espaço ainda para o dólar subir. O dólar está 3,50 e eu acredito, por causa dessa frase aí, que vai chegar a 3,70, vai igualar euro. Euro e dólar vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a gente ficou mal acostumado. 2 motivos que os caras vão deixar o dólar subir pra caralho. Primeiro, para encarecer produto importado, e aí você vai comprar o quê? Produto nacional. E isso fortalece a indústria brasileira. E segundo, se o dólar é muito alto, para a gente exportar fica mais vantajoso, porque o nosso produto fica barato. Agora, se o governo não quer que o dólar suba, o que ele faz? Tem como o governo fazer, tá bem? Não. A questão é a seguinte, o valor do dólar se baseia na oferta e procura. Se muita gente compra dólar, a tendência é subir. Aí se o governo pegar todos os dólares que ele tem lá guardado no bolso e jogar no mercado, a oferta de dólar aumenta, o preço dele cai. Como não é a intenção do governo, ele vai deixar subir. Só que isso é possível porque a gente tem uma moeda que a gente domina. Agora, a partir do momento que você não tem uma moeda assim, você é elevado pela galera. Então, essa foi a unificação monetária. Foi criada em 1991 a ideia, até chegar a ser implantado e o euro circular, levou tempo. Tá? O Parlamento Europeu seria o quê? Seria uma cúpula de representantes dos países que fazem parte da União Europeia. O Parlamento Europeu é como se fosse o quê? Congresso Nacional. E aí é aquele negócio, cada estado vai ter uma representatividade de deputados federais conforme o quê? Conforme o tamanho da população. Então o Parlamento Europeu vai ter mais representantes dos países mais populosos. Por consequência, quem manda no Parlamento Europeu são as potências ocidentais, que são os mais populosas. Certo? Qual o papel do Parlamento Europeu? Tentar solucionar problemas específicos de algum país que faz parte da União Europeia antes que esse problema se alastre para todos. Então, por exemplo, se eu não me engano foi 2001, 2002, uma coisa assim. Portugal pegou fogo. Começou um incêndio lá em Portugal, e Portugal é tão bosta que nem apagar incêndio consegue. E aí, o Parlamento Europeu ajude-me! Uma reunião emergencial. E o Parlamento Europeu se reúne e fala que alguém tem avião para apagar o fogo em Portugal? Sim, aí manda o avião da França, da Bélgica, catar água e jogar em Portugal. Ai, obrigado, Parlamento Europeu.
Por quê? Porque se Portugal afundar, de algum jeito vai interferir nos outros. Mais ou menos por aí. Certo? Amiguinhos, alguma dúvida disso aqui?